Oi, meu nome é Felipe, eu sou biólogo e apaixonado por saber. E eu sei que se você está aqui ouvindo esse podcast, você também é uma pessoa curiosa. Nesse podcast nós vamos chafurdar os anais da literatura científica, revelando a ciência mais estranha e bizarra. Nessa jornada nós vamos notar que a ciência e o avanço tecnológico nos definem, mas que, pro melhor ou pro pior, quem define a ciência somos nós. Olá e muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Hoje a curiosidade é bem interessante, então já vamos começar direto para o assunto. O nosso artigo de hoje ele foi ganhador de um prêmio Ig Nobel, inclusive pela sua peculiaridade e por ser um artigo bastante curtinho e bastante curioso. O nome do nosso artigo de hoje é Beetles on the Bottle, Male Buprestids Mistakes Stubbies for Females, Coleoptera. Besouros, ou em português, besouros na garrafa. Machos de Buprestid confundem garrafas de cerveja com fêmeas. Bom, o texto ele relata exatamente isso. É um artigo de 1983 que os pesquisadores da Austrália começaram a observar que essa espécie de besouro, a Julodimorpha bakewelli, que os machos dessa espécie estavam tentando copular com garrafas de cerveja que estavam jogadas pelo chão. E tem fotos, esse artigo é ilustrado, inclusive, as fotos são em preto e branco, já que é um artigo da década de 80, mas na internet a gente consegue encontrar fotos coloridas, e também eu vou deixar todas as fotos que eu comentar nos episódios, eu sempre vou deixar no link do post do episódio. Então, esse artigo, ele está relatando e demonstrando que esses besouros tentam ativamente copular com essas garrafas de cerveja, ao ponto que eles são tão ávidos nessa tentativa de copular que eles acabam sendo atacados por formigas enquanto eles estão copulando. E as formigas acabam até mordendo mesmo a genitália desses machos e eles continuam lá tentando copular com a garrafa de cerveja. Mas por que isso acontece? Será que esses besouros estavam interessados no cheiro que a garrafa emitia? Será que os besouros tinham um fetiche estranho em garrafa de cerveja? Bom, a gente não consegue muito bem avaliar quais são os fetiches dos besouros, mas essas garrafas, na verdade, elas são muito similares às fêmeas dessa espécie. Então, eu aconselho que você veja as imagens do post, porque a gente vai ver que esses besouros, eles são besouros que só existem na Austrália, e são besouros da família Buprestid, que são besouros bastante conspícuos e muito bonitos e geralmente bastante grandes. Aqui no Brasil, a gente tem essa família de besouros ocorre, e aqui no Brasil, a família Buprestid, ela é conhecida popularmente como besouros mãe do sol, porque eles são besouros geralmente metálicos e bastante bonitos, assim. Essa espécie ela é laranja e bastante grande. Então, os machos dessa espécie, quando eles olhavam para uma garrafa de cerveja, com aquela coloração meio alaranjada, típica de uma garrafa de cerveja, eles confundiam essas garrafas com fêmeas, pelo estímulo visual mesmo. Além disso, as próprias pontuações que tem no final da garrafa, elas são parecidas com as pontuações que tem nas asas das fêmeas desse besouro. Então ele realmente acabava achando que a garrafa era uma fêmea gigante e ele não conseguia resistir ao estímulo de copular. Esse artigo foi inclusive publicado porque eles acabaram vendo muitos casos em que esses besouros faziam isso. Esse besouro é particularmente comum na Austrália e eles voam baixo no chão, procurando pelas fêmeas. E eles copulam no chão. Então essas garrafas estavam por lá e eles acabavam confundindo realmente com as suas parceiras. O interessante é que isso acontecia com tamanha frequência que os pesquisadores fizeram um exemplo simples de simplesmente pegar 4 garrafas, colocar no chão, numa área aberta, e depois de 30 minutos já tinham 2 besouros em cima das garrafas. O interessante é que esse estudo faz a gente pensar em um fenômeno que acontece na natureza em múltiplas ocasiões, em múltiplas áreas do conhecimento, que é a questão de estímulos supernormais. Estímulos supernormais, como essa garrafa era como se fosse uma super fêmea para esses machos de besouros. Era um estímulo visual irresistível, era uma fêmea gigante com todas as características que ativavam o desejo sexual e de copular desse besouro.
mas existem muitos estímulos na natureza que são explorados por vários outros animais para fazer com que essa espécie tenha alguma vantagem de alguma forma. Então, um exemplo clássico de um super estímulo são os ovos que são colocados pelos cucos. Os cucos são pássaros parasitas. Eles colocam seus ovos nos ninhos de outros pássaros e esses outros pássaros acabam criando um filhote de cuco que é muito maior e consome muito mais alimento e acaba até mesmo jogando os filhotes originais do ninho para fora. Eles acabam sendo alimentados por esses pais adotivos, que na verdade nem sabem, nem desconfiam que aquele animal totalmente estranho não seja da própria prole. Os cucos, eles utilizam super estímulos visuais. Então, os ovos dos cucos, eles geralmente mimetizam o pássaro hospedeiro, mas eles também, geralmente, eles são maiores, levemente maiores, ou com mais pintinhas, ou com uma coloração um pouco mais vívida, para justamente esses ovos se destacarem, de uma maneira que eles parecem ser ovos mais normais e mais saudáveis do que os próprios ovos os ovos originais dos seus hospedeiros. Então, esses ovos vão ser cuidados com muito mais afinco desde o seu início. Essa é uma forma de explorar esse estímulo super normal. Um dos exemplos de estímulo super normal no nosso dia a dia são os ultraprocessados. Eles aguçam uma vontade inata do ser humano de sabores doces, de salgado, de coisas gostosas. Só que esses alimentos oferecem uma série de desvantagens e pouco valor nutricional. Então, na verdade, eles acabam enganando o nosso cérebro pelo nosso paladar, que acaba não resistindo a esse sabor excessivo. A televisão e as redes sociais, por exemplo, são super estímulos visuais. Elas acabam sendo utilizadas e cooptadas pelo marketing, pela política e pela indústria para poder super estimular os nossos olhos e os nossos interesses. Quem é que nunca rolou um feed e ficou preso lá por mais de 3 horas? Bom, esses besouros também acabavam sendo super estimulados por uma questão que era inata deles, esse desejo de copular e buscar as fêmeas. E essas garrafas acabavam oferecendo um super estímulo passivo. Elas estavam lá sendo jogadas na natureza e acabavam afetando e atraindo irresistivelmente esses besouros. É claro que o artigo até acaba comentando que é necessário pensar, inclusive, nas possíveis consequências ambientais que esse tipo de prática, de jogar esse tipo de lixo, pode causar na natureza, né? As pessoas estavam jogando lixo no chão, lá na Austrália, e isso estava atraindo besouros que estavam, inclusive, sendo comidos vivos enquanto tentavam copular com uma garrafa e isso poderia acabar até tendo algum tipo de consequência para essa espécie. Não teve nada além disso. Acho que hoje em dia as pessoas são mais precavidas de jogar garrafas no chão lá na Austrália. Pelo menos não tem mais nenhuma notícia que isso tenha acontecido até hoje. Mas se alguém jogar lá uma garrafa, com certeza esses besouros vão ser atraídos porque eles estão por lá até hoje. E, aliás, fica a dica para quem faz cerveja. Se você faz cerveja e tá ouvindo esse podcast, eu recomendo fortemente que você faça uma garrafa de cerveja inspirada nesses besouros. Talvez nessa paixão, nessa obsessão deles. Eu acho que isso é bem legal para quem faz cerveja artesanal. Tem uma história e um motivo por trás. Eu acho que fica uma sugestão muito forte de um produto entomologicamente apaixonante. Bom, você gostou dessa curiosidade? O que você achou disso? Comenta comigo, me manda quais são os seus interesses, o que você achou dessa história, se você já tinha conhecido ela, ou dicas e sugestões de temas e pautas. Eu quero trazer aqui as curiosidades mais estranhas e os artigos mais esquisitos que eu acabo lendo no meu dia a dia, e eu não tenho ninguém para compartilhar, então eu decidi criar esse podcast para compartilhar com você, que é uma pessoa curiosa, assim como eu, e que quer compartilhar o conhecimento, quer compartilhar a ciência com o mundo. Bom, muito obrigado por ouvir esse podcast e até o próximo episódio.